num beco sem saída. Se você estiver neste lugar, fique aí, o seu lugar é aqui. Por acaso o seu cérebro já congelou, você já esteve paralisado quando estava sem alternativa, portanto sem saída? Acalme-se, apenas relaxe e pense, porque o invisível hoje vai abrir as portas para você. Então hoje, neste momento, o filósofo andarilho vai lhes apresentar, ou seja, ele vai te mostrar o que quando você sabe, quando você não sabe, quando resolver um conflito, a solução pode estar dentro de você. Às vezes essa solução só precisa ser pensada, portanto não se desespere, não se desanime, acredite, a solução está dentro de você e ela virá. Nós veremos passos aqui hoje para vocês aprenderem como solucionar todos os problemas. A filósofa dá para solucionar tudo. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho que responder que sim e não. Pode ser que os seus maiores conflitos hoje possa ser solucionado. Por isso que nós vamos aprender aqui hoje durante esse insight. Mas nada impeça também de você continuar gerando conflitos e mais conflitos, porque conflitos é da natureza humana. Mas o equilíbrio emocional, o pensar, o agir propositalmente, vai tirar vocês de muitas enrascadas, então fique comigo. Agora pense, imagine e relembre. Você já se viu, você já esteve num beco sem saída? Daqueles que você não sabia o que fazer, não sabia para onde ir? Sem sequer ter uma única alternativa, paralisou, deu aquele branco. Veja bem, escute muito atentamente isso aqui. É aquele momento que seu cérebro congela, que sua mente congela, você treme, fica gelado, fica tudo sem ação. A sua mente fica em branco, você não consegue pensar em nada, está completamente paralisado. Pois é, só lembrando aqui, tem uma paralisia grave, cruel, que acomete os investidores, que é quando tem notícias bombásticas, quando o mundo está caindo, tem sangue nas ruas, todo mundo está vendendo, o mercado vai a zero, e os investidores se paralisam pelo medo, fica paralisado, poderia agir naquele momento, porque não era para ele ficar parado. Portanto, tinha posições que se ele saísse, ele protegeria o seu capital, mas não, ele estava investido no risco e, portanto, o mercado veio abaixo no tombo com a queda livre, desabou e ele ficou acreditando, não, vai dar um repique, vai subir mais um pouquinho ali, eu vendo. Paralisou. Portanto, tombou com o mercado. Então, há esse tipo de paralisia, principalmente quando as pessoas estão sem alternativas e o falta do pensar, o falta de agir com pensamento proposital causa muitos estragos. E agora aqui vamos, para esclarecer essa nossa fala, com a primeira revelação, esta aqui é bombástica. Não é que não exista nenhuma solução quando você não enxerga nenhuma. O que acontece é que você ainda não pensou o suficiente para enxergar uma, duas, três, 10, dezenas de alternativas. As alternativas de fato existem. Escute bem isso aqui. Onde há vontade, há o caminho. Esse é um ditado popular, ou seja, mas antes do caminho, há o pensamento. Mas antes da ação, há a reflexão, é preciso pensar, é preciso refletir. Antes da solução, há uma pergunta. Portanto, faça muitas perguntas para você descobrir. Portanto, a maioria das pessoas, quando chega num beco sem saída,
faz uma dessas coisas que eu vou dizer aqui agora. A opção 1, as pessoas que estão num beco sem saída, a opção 1 delas é desistir. Ela para, senta no chão do beco, chora, esperneia e simplesmente aceita a derrota. O outro tipo de pessoa também é maioria aqui. Elas reagem, sai correndo na primeira direção que aparece, se joga na primeira alternativa que surge, pronto. E eu vou falar da terceira opção, que é a que nós estamos discutindo aqui. É o parar, pensar, refletir e começar a enxergar a primeira alternativa, mas não vai na primeira alternativa. Então, meus amigos, essas duas alternativas que citamos aqui, ou se você paralisou e desistiu, ou você reagiu correndo no instinto, essas duas alternativas estão erradas. A primeira vai te paralisar completamente. Portanto, a segunda é cegueira, ela vai te cegar. E agora, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho, este humilde pensador, este humilde caminhador, vai te entregar a chave que vai mudar tudo na sua vida a partir de agora. Não é promessa, são ações. Se vocês seguirem, as vidas de vocês vai melhorar. O filósofo Andarilho, você pode melhorar a minha vida? Não, não posso melhorar a sua vida, infelizmente não posso. Talvez eu consiga melhorar um pouco a minha, mas eu também consigo piorar a minha vida. Filósofo, e o político vai conseguir melhorar a minha vida? Não, eu sinto muito, mas não vai. Filósofo, eu tenho uma alternativa e Jesus Cristo vai melhorar a minha vida. Não, Jesus Cristo também não melhora. Jesus Cristo nunca melhorou a vida de ninguém. Mas Jesus Cristo já fez milagre, filósofo Andarilho. Não, Jesus Cristo não fez milagre. Jesus Cristo, ele foi uma ferramenta. Quando ele era usado como ferramenta, ele dizia: sua fé te curou, sua fé te salvou. Ou seja, a pessoa precisava ter fé. Então é você. Você é o milagreiro. Só depende de você. Então, meu amigo e minha amiga, quando você não sabe como resolver um conflito, apenas pense. Só isso. Pense e veja bem esse passo a passo aqui. Não é pense rápido. Não é pense desesperado. É apenas pense. Relaxa. Fica tranquilo. Você não vai morrer. O mundo não vai cair em cima da sua cabeça. E de repente, quando você começa a pensar, a sua mente, o seu cérebro, começa a otimizar. Dessa forma, ele começa a gerar alternativas. Gera a primeira, você pensa mais um pouco, gera 2, 3, 10, 20... dezenas de possibilidades de alternativa. O que é isso? Isso é o processo. Filósofo, que processo é isso? É o invisível trabalhando, é a alternativa que estava escondida quando você paralisou lá no medo e saiu correndo. Ela estava lá dentro de você, só precisava de tempo e você pensar nisso. Agora, ouve bem isso aqui. A necessidade é a mãe da intervenção. Isso é um ditado popular. Filósofo, mas você diz muito ditado popular? Não. A vida é popular. Aqui é filosofia prática, é do dia a dia, tem tudo. Fica aí, relaxa. Além disso, o pensamento é o pai da invenção. O pensamento também é a ferramenta da invenção. E o pensamento também é o gerador. Então tudo começa quando você decide a pensar. Então, meus amigos e minhas amigas, quantas vezes você já desistiu de algo sem sequer pensar em alternativas, porque você achou difícil, achou impossível, você ficou com preguiça de pensar? Quantas vezes você aceitou a primeira solução que você encontrou ou que deram para você e, portanto, você não teve a ousadia de explorar outras alternativas? Portanto, quantas soluções incríveis vocês perderam porque não pensou o suficiente? Atenção para isso aqui, porque é fundamental. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nunca, jamais adote a primeira alternativa que surgir como uma alternativa absoluta. Você pode até voltar na primeira,
Depois que você passou por outras, refletiu e pensou, essa aqui é a melhor, tranquilo, calmamente. Você pode até escolher a primeira, mas nunca aceite a primeira como alternativa absoluta. Veja bem isso aqui. A primeira alternativa é como o primeiro degrau da escada. Portanto, você usa esse primeiro degrau da escada para subir ao topo. Você não pode pular esse primeiro degrau, não se pula. Você sobe o primeiro degrau para começar. Esse é só o começo, então por isso que você não deve aceitar a primeira alternativa como absoluta e fechar os olhos, embrenhar nas cegueiras, porque encontrou uma alternativa. Talvez existam outras alternativas melhores. Portanto, use essa primeira alternativa como escada, ou seja, como um trampolim para ir mais longe, para subir para o próximo nível. E no próximo nível, há mais alternativas lá, as alternativas vão surgindo a cada níveis, muito mais alternativas, e às vezes são alternativas melhores, mais trabalhadas, com mais detalhes. Talvez é o ouro, talvez você contentou com uma prata barata da primeira cavada e esqueceu de continuar cavando para tirar o ouro, portanto, para tirar o diamante. Ou seja, é como uma escada propriamente dita. Cada pensamento, cada alternativa é como uma escada, é um degrau, vai subindo. Então, cada pensamento ele te eleva. Cada alternativa te dá uma nova perspectiva. E cada solução te aproxima do topo do seu objetivo, daquilo que realmente você queria, mas você não pensou, ou desistiu, ou pegou a primeira alternativa. Ouça bem isso aqui. Devagar, vai longe, esse é um ditado popular, isto é pensando que se chega ao topo. Então, meus amigos e minhas amigas, para vocês que ficaram até agora, eu vou lhe entregar essa chave e guarde isso. O pensamento e a imaginação, esses dois juntos, são o invisível trabalhando para você dia e noite, procurando as soluções que você precisa. Você não vê essas alternativas quando está paralisado. Mas quando você começa a pensar, é como milagres, alternativas vão surgindo, vão borbulhando como num passe de mágica, como um milagre. Portanto, isso não é mágica. O filósofo está ensinando isso aqui. Isso pode ser ensinado, pode ser praticado, portanto, é ciência, é neurociência, é energia vibracional. Portanto, o seu cérebro e a sua mente é uma usina, é uma terra fértil, de muitas possibilidades, de milhares de alternativas. Mas ela só funciona quando você liga o botão. E como se chama esse botão? Se chama pensamento. É o pensamento é o botão do milagre. Este é o botão mágico. Acione o botão do pensamento sempre que necessário, ou sempre. Atenção, porque isso aqui é muito importante. O pensamento, ele é uma fábrica de solução de problema. Não podemos negar isso. Mas o pensamento também é energia e ele pode atuar também do lado contrário. Portanto, também pode gerar muitos problemas, talvez para cada solução que você acha, para cada alternativa que você acha, talvez ela gere 2 ou 3 problemas, por isso que você não pode escolher a primeira alternativa, tem que pensar, essa alternativa, ela resolve o meu problema ou ela só é um paliativo e cria outros problemas para depois? Eis aqui o X da questão, por que vocês não podem ficar na primeira alternativa que surgirem? Tem que cavar mais fundo, tem que analisar, tem que pensar, tem que refletir, colocar tudo às claras, tem que dissecar, se for preciso. Então, meus amigos e minhas amigas, veja bem isso aqui.
Portanto, a mesma ferramenta que gera soluções, filósofo, eu não sei qual é essa ferramenta, é o pensamento, é o botão do milagre que nós falávamos aqui. Ele também gera conflitos. A mesma imaginação que constrói pontes também é a mesma imaginação e o mesmo pensamento que cava abismos. Ouça isso aqui. A mente é um servo, mas ela é um péssimo senhor. Portanto, não seja escrava da mente com uma alternativa só, com a paralisia do medo. Agora, o máximo de cuidado para isso que eu vou dizer aqui. O filósofo Andarilho, eu, não estou dizendo para você pensar em qualquer coisa. Portanto, também não estou dizendo para você alimentar pensamentos negativos. Portanto, não estou dizendo para você alimentar medos e paranoia, porque eles vão agir pelo lado contrário. Portanto, use apenas o pensamento para boas causas, o pensamento positivo, o pensamento que gera dividendos, lucros, muitos lucros. Então, use para criar soluções positivas para você, soluções boas, ótimas para ao redor, para o seu entorno, para a sua família e também para o mundo. Por que não ajudar o mundo? É o que o filósofo Andarilho faz neste momento, tentando ajudar, doar de alguma forma, ensinando alguma forma de sabedoria. Não que eu seja sábio, mas eu acho que o mundo hoje está adoecido, está doente, está no CTI, está grave por um vírus que contaminou o mundo inteiro. É o vírus do instinto de agir sem pensar, ou de paralisar, ou dos supérfluos, e de ficar com a prata que ele dá a primeira cavada e não ter a persistência de cavar mais fundo para tirar o ouro. Quantas possibilidades estão sendo perdidas nesse momento? Então, esse é o alerta que nós fazemos aqui. Pois o pensamento é como um fogo, e o fogo, como você sabe, ele pode aquecer uma casa, mas ele também pode queimar uma casa. Depende de como você usa. O pensamento também pode fazer essas mesmas coisas. Ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar. Então precisa ter qualidade do pensamento. E a qualidade do pensamento começa com o seu equilíbrio emocional. Começa com a sua saúde boa. Com a sua família bem. Então tem que ter uma base para o pensamento. O pensamento ele tem que ter uma sustentação. Filósofo Andarilho, mas eu não entendo, você é um andarilho e com essas ideias. Onde você pretende ir? Onde você pretende chegar? Então, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho fala simplesmente o que ele vive. Essa é a minha ação. Essa também é a minha missão. Já falei aqui que vou contar uma história. No insight anterior eu disse que ia contar a minha história, um pedaço da minha história. Vai, conta, filósofo, é agora? Não. Deixa eu curtir a minha história mais um momento. Talvez você saiba dela algum dia. Continua aqui ligado, dando like, mandando para todo mundo esse insight. E os outros, não percam os outros, porque pode ser que tenha essa revelação sobre algumas particularidades, sobre algumas histórias específicas deste seu amigo. Então, meu amigo, minha amiga, continuando aqui, vamos aqui para o nosso exemplo bíblico. E não me venha com história, isso é culto, religioso, é dogma, é alguma religião. Não é. Então por que você usa a Bíblia? A Bíblia é da religião não sei o que. Não, a Bíblia não é de religião nenhuma. A Bíblia é um livro humanitário, é o livro do homem, toda mulher, toda criança deveria lê-lo. Tem verdades lá. Filósofo, mas eu não acredito na Bíblia. Tá bom, não precisa acreditar na Bíblia. Mas é a pergunta que eu faço sempre. Você lê outras coisas aí, você lê artigos na internet que você nem sabe quem escreveu, você lê livros
qualquer coisa aí. A Bíblia tem história, tem referência. Tem centenas de anos que foi escrita e nós vamos usar a Bíblia aqui para este nosso insight que é atual. Ah, filósofo atual de quando? Atual de hoje. Ah, mas se eu for ver ele daqui 100 anos, vai estar atual também, daqui 1000 anos também. É como a Bíblia, não é comparação. Mas nós falamos das coisas que vai acompanhar a humanidade durante muito tempo. Então, vocês lembram da história do Davi e do Golias? Nós já contamos ela aqui. Então, nós podemos modificar, nós podemos pensar da asa ao pensamento, encontrar várias explicações, várias reflexões. Nós podemos mudar as histórias, encaixá-las nos contextos respectivos e nós vamos encaixar nesse contexto do beco sem saída, já que o Davi estava encurralado. Então, a história do Davi é a seguinte: Davi estava diante de um beco sem saída, ele estava encurralado. O Golias era um gigante, com sua armadura pesada, uma espada enorme. Ninguém podia vencê-lo, ele era impiedoso, invencível. E veja bem isso aqui. O soldado de Israel estava com medo, portanto estava paralisado. Não pensaram, portanto, nas alternativas e aceitaram as derrotas antes mesmo de lutar. Mas o que fez esse Davi? Eu não sei o que ele fez. Davi fez o óbvio. Isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Aprendendo não, porque o homem, ele nasce com o pensamento. Ninguém ensina ninguém a pensar. Mas nós podemos exercitar o pensamento, é como um músculo. À medida que você exercita, você consegue multiplicá-lo, você consegue poli-lo, você consegue moldá-lo, você consegue coisas melhores. É disso que nós estamos falando do pensamento. Não é para ensinar ninguém a pensar, mas ensinar a usar isso que você tem, que é a sua mente, que é a sua cabeça. Então o Davi fez o óbvio, ele pensou. Portanto, ele não aceitou a primeira alternativa de ficar paralisado. Ele também não aceitou que o Golias era invencível. Não, você não é invencível, tem que haver uma forma. Então, ele fez as suas manobras, ele usou o pensamento como trampolim, foi questionando. E qual foi a solução? A solução que ele encontrou foi a funda. Um pequeno instrumento, muito arcaico, de gente rude, e 5 pedras lisas. Aí o campo de batalha que ele dominava, ele escolheu para lutá-lo. Então ele pensou, ele atraiu o gigante. E agora a interpretação andarilha, porque você já sabe o que aconteceu no final da história do Davi e do Golias. Se vocês não souberem, para não alongar mais esse insight, pesquise o final lá. A interpretação andarilha é o seguinte: Davi não venceu pela força. Davi venceu pelo pensamento, ele venceu pela imaginação, ele venceu pela alternativa que ninguém tinha visto até aquele momento, as alternativas invisíveis. Portanto, esta lição é muito clara. Não aceite o beco sem saída que você está neste momento, seja ele na sua carreira, no seu emprego, seja na sua saúde, seja na sua doença, seja na sua luta do dia a dia, seja com seus filhos, seja contra os vícios, seja contra a sua qualidade de vida. Não aceite esse beco sem saída, não aceite ser encurralado por pessoas, por circunstâncias, por momentos. Não aceite a saída. Levanta daí e comece a pensar. Vai surgir a primeira alternativa. Pensa em mais, vai pensando que vai surgir e depois acha. Escolha a melhor alternativa e acha. Aí quanto tempo vai demorar? Às vezes a estrada é longa, às vezes a alternativa precisa de conserto. E no caminho é que acontece o aprendizado. Se você está disposto a sair do beco sem saída, você vai encontrar a saída. Talvez o caminho que leva à saída de voltas tem que ter persistência. E o aprendizado que acontece durante o caminho é tudo.
Então, meu amigo e minha amiga, não aceite o beco sem saída, não aceite a primeira solução, pense, escale. Alternativas melhores virão e o invisível está trabalhando neste momento por você. Então, meu amigo e minha amiga, você que ficou aqui comigo durante esse insight até este momento, agora eu vou dar para você um manifesto do pensamento consciente. Este não é o melhor, é o que o filósofo usa. Às vezes ele nem usa também, passa de fininho nele. Mas o que acontece? O melhor é aquilo que a gente cria, o melhor é aquilo que a gente adapta, porque é aquilo que a gente consegue usar. Então o manifesto é este, o manifesto do pensamento consciente. Esse manifesto pode ajudar você a sair dos becos sem saída, com múltiplas soluções infinitas. Então, se você estiver num beco sem saída, logo quando o problema aparecer, pare. Não desista. Também não reaja com instinto. Apenas pare. Item 2. Comece a pensar. Deixe a sua mente gerar alternativas. 1, 2, 10, 20. Não se preocupe com tantos de alternativa. Terceiro, escale. Não aceite a primeira alternativa. Use a primeira, a segunda alternativa como escada, como um trampolim, para te levar mais longe. Portanto, para escolher soluções melhores. Já emendando, que é o quarto item, escolha. Faça a sua escolha depois de escalar. Escolha a melhor alternativa. A mais sábia, aquela que gera mais bem para você e para o mundo, aquela que diminui os conflitos. Portanto, haja depois disso. O pensamento sem ação é apenas fantasia. A ação sem pensamento é loucura. Portanto, pense e depois haja. Eu pergunto para você agora, qual é o seu beco sem saída que você encontra agora? Portanto, qual é o seu problema que parece insolucionável neste momento? Qual é o seu conflito que parece sem solução nenhuma? Qual é a situação que te paralisa? E faça isso já. Comece a pensar agora. O invisível vai trabalhar. As soluções vão aparecer. Portanto, meu amigo e minha amiga, você que ficou até este momento, eu peço por gentileza, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do beco agora. Compartilhe com quem já desistiu por um problema, ou por 2, ou por múltiplos problemas. Compartilhe com essa pessoa agora. Compartilhe com quem aceitou a primeira solução sem pensar. E às vezes, se tinha um problema, arrumou 2, 3. Quantos casamentos, né, que são acabados, às vezes por traições, por instintos, né? Larga um problema e pega outro, depois tenta voltar para o outro problema e aí arranja mais problemas. Quantos chutes na trave, quantos chutes fora do gol que erramos na marca do pênalti, por paralisar ou por agir instintivamente sem pensar. Compartilhe também com quem ainda não descobriu que o pensamento é a chave para resolver todos os problemas. Disso aqui eu já ia me esquecendo. E lembre-se, este insight é atemporal. Daqui a 100 anos ele vai continuar sendo verdade. E outra coisa só aqui para finalizar. O filósofo Andarilho está aqui para te servir, portanto, para te ajudar. Por isso eu peço para você compartilhe esse vídeo, espalhe, ajude o seu próximo. É para isso que estamos aqui. Um forte abraço. Até o próximo nível.